pessoal costuma contar, né? Eles costumam contar de uma forma um pouco diferente da nossa. Eles contam a partir do ponto de vista deles, né? Como se a única igreja que existisse fosse a Igreja Católica. E não é verdade, né? Não é verdade porque a continuidade deles não é diferente da nossa. A única questão é que eles, pelo meio do caminho, eles se desviaram, né? A Igreja Católica se desviou pelo meio do caminho e houve um grupo que permaneceu firme, né, na palavra de Deus. Esse grupo, ele, a partir do terceiro século, ele começou a ser chamado de Anabatista justamente por isso, por conta dos desvios, né, que muitas igrejas tiveram, principalmente em relação ao meio da salvação, quando eles começaram a pregar que o batismo salvava. Então, aí foi realmente, irmãos, o calcanhar de Aquiles, né? Isso aí não ficou bom, deu muita divisão, mais a hierarquia dentro da igreja, e atrás disso veio muitos outros erros, muitas coisas erradas mesmo dentro da igreja católica, né, como ela começou a ser chamada, e esses erros eles só pioraram, e a tendência é não parar de piorar. Você não pensa que eles vão voltar, não, e fazer a coisa certa, muito pelo contrário, né? Tendência é a idolatria aumentar, tendência é o homem ter cada vez mais poder sobre a igreja, essa é a tendência. E durante esse período, né, que a igreja foi chamada de Anabatista, os cristãos fiéis foram chamados de Anabatista, eles foram chamados de diversos nomes, né? Você sabe que eu, por curiosidade, eu falei assim, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não me lembro de ter feito facilmente. Porque quando escreveu esse livro aqui da origem, irmãos, esse livro aqui, deixa eu ver a data aqui, está de 2005, né? Ele foi feito em 2005, no papel, quando ele foi imprimido, foi em 2005. Mas eu me lembro que em 1991, eu tinha um estudo pronto a respeito desse assunto, a gente só acrescentou algumas coisas. Então, praticamente 99% do que foi escrito aqui foi escrito entre 1990 e 1992, e nesse período não tinha internet como nós temos hoje, não tinha essas fontes de pesquisa como nós temos hoje. Oxalá eu tivesse, na época, o Google, né? Ou esse mundo, num clicar de botão, aí ia ficar muito mais fácil. Então, realmente, está ultrapassado, né? Em relação a muitas coisas. Mas eu falei assim, eu vou colocar aqui Ana Batista, né, para ver. E eu fiquei surpreso, sabe? Eu não tinha feito isso antes. Aí eu fiquei surpreso, não é porque tudo que está na internet é verdadeiro, né? Mas olha só, Ana Batista, ou Ana Batistas, rebatizadores, né, do grego Ana e Batista, em alemão tem um nome lá que eu não sei falar, né? É o movimento cristão do anabatismo, a chamada ala radical da reforma protestante. Está errado, né? Eu sei que isso aqui está errado. Os anabatistas não formavam um único grupo ou igreja, pois havia diversos grupos chamados genericamente de anabatista. Isso é fato, né? No século XVI, isso é fato. E a gente está vendo que isso é fato dentro da história também, né? E depois, né, diz que eles foram assim chamados porque os convertidos eram batizados apenas na idade adulta, por isso eles rebatizavam todos os seus prosélitos que já haviam sido batizados quando crianças, pois acreditavam que o verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Eu gostei, né? Né? É que essa Wikipédia aí não está fora, não, né? Aí eles erram nos principais grupos de Anabatista porque eles só colocam do século XVI em diante. Mas aí você vai na origem, né?
E aí eles falam o seguinte, né, quando você vai na origem, diz assim, em primeira instância, os grupos que rebatizavam o rebatismo eram adeptos dos montanistas e novacianos, até o século IV, os seguidores do donatismo até o século X, na África, os paulicianos. Aí, meus irmãos, nós vimos tudo isso, tá? Nós falamos de tudo isso, né? E aí fala o seguinte: o anabatismo moderno. Ah, então, tá vendo? Quando eles falam de anabatista, eles querem traçar os anabatistas do século XVI para frente. E não é verdade. Como eu já falei para vocês, que antes de ter o Dr. Google, tinha o Dr. Mirador, tinha a doutora Barça, né? E lá na Barça é bem claro, né, que esse movimento ele começou a ter esse nome a partir do século III, tá? Mas, meus irmãos, aí fala desse novo, né, que é o moderno da reforma protestante, etc. Tal. Fala das migrações, das perseguições, né, das crenças e tudo mais, coisas que nós já vimos em nosso estudo. Mas eu achei interessante, né, porque por ser uma coisa escrita agora e uma coisa que a gente fez há 32 anos atrás, 30 anos atrás, eu achei que bateu muita informação, 90% das informações eram compatíveis. Eu fiquei feliz por isso, né? Falei assim, olha, não, a minha intenção não é ficar falando só do que eu acho, né? Mas aquilo que foi pesquisado há muitos anos atrás. Mas o nosso capítulo hoje, nós vamos falar sobre a queda do apelido Anabatista e o surgimento do apelido Batista, né? Porque o apelido Anabatista ele some completamente a partir do século XVI e aparece o apelido Batista, aparece o apelido Menonita, aparece o apelido Amish, né? Vai aparecendo outros nomes, né? A partir do século XVI. E os uteristas, né? Alguns, os irmãos, não é a igreja dos irmãos, não, né? Mas existem algumas comunidades batistas que são chamadas os irmãos, e todos têm origem comum. A origem comum, meus irmãos, é realmente esses batistas, anabatistas que vieram lá ainda, meus irmãos, da Idade Média, lá do século II, III, como nós já vimos, tá? E só que aí o apelido vai sumir completamente. Até mesmo aqui em Marília, né, quando o Dr. Félix organizou a igreja dele, eles fizeram questão de colocar o nome da igreja, Igreja Anabatista, né? Tá tudo bem, né? Eu acho que era o propósito deles fazer isso, mas a partir do século XVI, o apelido praticamente caiu, né? E o grupo maior ele passou a ser chamado somente de Batista. Por que que o apelido caiu, né? Isso é uma boa pergunta de se fazer. Quando começou a reforma, como eu falei para vocês, muitos anabatistas eles começaram a aparecer. Afinal de contas, tinha uma promessa, ó, lá na Alemanha está tendo um movimento que a Igreja Católica lá não está mandando mais. Porque até então os anabatistas eram perseguidos só pelos católicos, no Ocidente pelos católicos romanos e no Oriente pelos católicos ortodoxos. E saía aquela notícia, olha, agora, lá na Suíça também a Igreja Católica não está mandando mais. Lá na Inglaterra, o rei Henrique VIII, ele também, né, ele aboliu o catolicismo lá. Por quê? Porque na Alemanha, o catolicismo foi praticamente, meus irmãos, não foi abolido, mas houve um movimento para que a Igreja de Lutero, que é a Igreja Luterana, ela se tornasse a igreja oficial, como de fato se tornou. Na Inglaterra, houve um movimento pelo rei, como eu falei para vocês, que a igreja anglicana se tornasse a igreja oficial, e se tornou. Na Escócia, a igreja presbiteriana. Na Suíça, na Holanda, tal, a igreja reformada.
Então, os anabatistas, eles começaram a ir para esses lugares onde a Igreja Católica estava sendo combatida. E por isso, então, você vai encontrar anabatista em todos os lugares. Não somente onde havia os católicos, né? Mas muito batista na Alemanha, muito batista nos cantões suíços, muitos batistas, né, na Inglaterra, onde eles já estavam há quase 1.800 anos, né? Então, assim, eles começaram a sair da toca, porque havia aquela promessa de liberdade. A promessa de liberdade sempre fez esse movimento de sair aonde está a opressão e buscar a liberdade. Para vocês terem uma ideia, né? O movimento que levou muitos ingleses para os Estados Unidos não foi porque a vida estava ruim lá nos Estados Unidos, perdão, na Inglaterra. Financeiramente não estava ruim, só que havia uma perseguição, e uma perseguição às vezes religiosa. E por isso eles migravam da Inglaterra e iam, meus irmãos, para os Estados Unidos, que era a terra da liberdade. E isso aconteceu em outros lugares. Então, aqui na nossa história, quando houve a reforma protestante, de princípio veio a promessa de que haveria liberdade religiosa. Mas quando esses anabatistas chegaram na Alemanha, descobriram que só tinha liberdade religiosa para quem professasse a religião de Lutero, que era praticamente um catolicismo disfarçado. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Então, se você vê as datas que a reforma chegou na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, você vai ver essas datas e aí você vai ver, na Alemanha foi em 1917, lá na Suíça foi em 1920 e pouco, lá na Inglaterra foi em 1930. Então, dá uma diferença de 15 anos. Em 15 anos houve esse movimento, que eles chamam de movimento da Reforma Protestante, né? E os anabatistas saíram da toca, saíram dos montes, e começaram a se declarar: nós também temos a nossa igreja, nós também temos a nossa fé, né? E eles pensavam que eles iam ser livres lá, que eles iam poder professar a fé que eles tinham. Mas isso não aconteceu na prática, né? Então, eles foram perseguidos em todos os lugares. E até a gente tem algumas coisas, né, que nós escrevemos aqui, quando ele fala do crescimento dos anabatistas, né? Os anabatistas, eles cresceram muito no centro europeu, no leste europeu, né? E o sucesso foi imediato. As conversões multiplicavam-se. A cidade de Estraburgo, na França, chegou a ter mais de 10% da sua população anabatista. Olha, imagine só. Em Cornélio Procópio, né? Em Cornélio Procópio deve ter uns 50 mil habitantes, talvez um pouco mais. Mas vamos dizer que 10% de uma população de Cornélio Procópio seria 5 mil batistas, se tivesse 10% de batista lá. Vamos dizer que fosse 10% de Marília. Marília hoje tem 250 mil habitantes. E seria 25 mil batistas. Então, quando fala aqui que algumas cidades ali na França chegaram a ter 10% de anabatista, né? Só na Morávia, o pastor Jacob Rutter organizou mais de 80 igrejas em menos de 10 anos. Rutter foi morto em 1526, pregando o evangelho. Veja só, ele foi morto em 1526, pregando o evangelho. Ele não foi morto numa cidade católica, ele foi morto numa cidade protestante. O pastor Hans Ruth, encadernador itinerante, estendeu o evangelho por numerosos países da Europa, abriu centenas de igrejas no sul da Alemanha e na Áustria. Em 1527, ele foi preso em Augsburgo, interrogado e submetido à tortura. Morreu no mesmo ano devido a queimaduras, publicamente sujeitado.
O pastor Baltazar Rubmeier teve grande participação dos trabalhos na Morávia, onde encontrou auditório e leitores para os seus panfletos. Em 1528, ele foi queimado na cidade de Viena. Sua esposa foi lançada ao Danúbio com uma grande pedra no pescoço. Cálculos menores indicam que só nos Países Baixos, o Países Baixos é a Suíça, a Holanda, né, morreram mais de 30 mil anabatistas em menos de 5 anos de perseguição. A perseguição foi brutal e desumana. Além dos casos mencionados acima, temos um muito famoso, o martírio de Miguel Sattler. Este era um pastor batista, sendo um homem sábio, né? Ele que fez aquela confissão de fé de Scheitlen, sei lá como é que fala esse nome, também o nome alemão, os alemães é duro de ler, né? Schleiten, sei lá, né? O Credo Anabatista. Foi o documento mais largamente divulgado entre os anabatistas, o qual, como já mencionamos, em um precioso resumo dos artigos de fé das igrejas anabatistas e posteriormente batistas. É engraçado que até hoje, né, eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês verem, né, é esse frontispício aqui, né, eles conservaram, né, o livro foi conservado no original, existe esse livro originalmente, né, esses artigos de fé, essa confissão de fé batista de 1527, que nós já lemos, né. Então, eles têm, até na internet você consegue um pouco sobre isso, né? Sobre essa confissão de Schleiermacher. É só você ir nessas Anabatistas que eu falei para vocês. Lá tem um lugar lá que, se você clicar, você vai ver a confissão de Schleiermacher, né? E também você vai poder ler um pouco sobre o Miguel Sattler, né? E muito importante, por quê? Porque essas pessoas, meus irmãos, eles escreveram a nossa história com sangue. É por isso que o doutor J.M. Carroll, né, ele escreveu o Rastro de Sangue. Porque a nossa história ela foi escrita com sangue. E no século XVI foi uma matança geral. Eles pensando que eles iam ter liberdade, eles não tiveram liberdade, né? Eu até acho que já falei para vocês sobre a morte do Miguel Sattler, né? Esse é um documento que foi preservado, a forma como ele foi morto. E esse documento ele está colocado na breve história dos batistas e está escrito assim: Miguel Sattler deverá ser entregue ao carrasco. Este o levará até a praça e aí primeiro lhe cortará a língua. Depois o amarrará a uma carroça e com tenazes incandescentes tirará por 2 vezes pedaços do seu corpo. Em seguida, a caminho do lugar da execução, fará isso 5 vezes mais e depois queimará o seu corpo até o pó, como um arquierege. Eu fiquei impressionado porque eu não sabia, né? Eu não tinha essas informações quando eu coloquei a história do Miguel Sattler, mas os que debateram com o Miguel Sattler, é assim, ele foi preso, né? Ele foi preso e depois ele foi condenado porque ele teve uma discussão teológica, descobriram que ele tinha feito esses artigos de fé, prenderam ele, e ele foi defender a fé com teólogos católicos. E os teólogos católicos que deram a sentença, né? Dizer, ó, ele é um herege, porque ele não acredita como a Igreja Católica. Então foi ordenado lá pelo bispo, arcebispo, papa, que ele então fosse morto, dessa forma que eu acabei de ler para vocês. Primeira coisa, corta a língua dele. Depois, enquanto não chegar até o lugar da matança, dele ser queimado, pega aí uma faca, pega alguma coisa e vai arrancando pedaços do corpo dele. E depois ele vai chegar praticamente semi-morto lá, né? Então vocês pega e termina de matar, né? E assim, meus irmãos, ele morreu, né?
Quando já na fogueira as chamas queimavam as suas cordas que lhe prendiam as mãos, ele levantou os dedos indicadores, porque ele tinha feito um trato com a congregação dele, chama em Horb, parece, né? Que se um dia ele fosse preso e ele fosse morto, eles iam queimar ele publicamente, porque era o jeito que os anabatistas estavam sendo mortos lá, ou afogados ou queimados. Então ele disse assim: olha, se eles me jogar para ser afogado, queimado, então provavelmente as cordas vão ser queimadas. E quando as cordas serem queimadas, se eu estiver vivo ainda, eu vou levantar as mãos assim para dizer para vocês que é possível passar por essa aflição. Que um crente, Deus dá força para um crente passar por essa aflição da perseguição. E meus irmãos, alguns discípulos dele, né, onde ele era pastor, foi ver o martírio dele. Porque naquele tempo se anunciava, né, vai matar arques hereges. E ele não foi o único. 4 anabatistas morreram. Ele e mais 3, queimados vivos naquele dia. E quando chegou a vez dele, meus irmãos, já sem um monte de pedaços do corpo, amarrado lá naquele pau, vivo, clamando de dor. Mas quando as mãos dele foram soltas, ele ergueu as mãos. Ele ergueu as mãos e, de uma forma estranha, houve uma comemoração, né? As pessoas não estavam entendendo. Ei, né? Alguns anabatistas levantaram a mão e, né, ficaram contentes. Por quê? Porque era possível aguentar aquela dor, era possível aguentar aquela aflição. Então, a nossa história, ela foi escrita com sangue. Enquanto a Igreja Católica escrevia a história dela mentirosa, com as penas da corrupção, com as penas da idolatria, com as penas da mentira, com as penas das mãos deles cheias de sangue, os anabatistas escreviam a história deles com sangue, né, com muito sangue, muita perseguição. Então, meus irmãos, eu estava falando que os 2 católicos, bispos católicos, que debateram com Miguel Sattler, eles chegaram numa conclusão, né, de que ele não merecia ter morrido daquele jeito. Eu vou ler aqui para vocês, né, aqui o que foi dito, né? O impacto e a tortura da execução de Sattler causaram, ao invés do que os seus verdugos esperavam, né, que agora nós vamos abafar esse movimento anabatista, né, mas provocou admiração geral pelo valor dos executados e rejeição à crueldade das autoridades católicas. Martin Bucer e Wolfgang Capito, né, que tinham debatido com Sattler em Estraburgo, ficaram consternados. Capito escreveu às autoridades católicas em favor dos anabatistas, que continuavam presos, enquanto Bucer escrevia uma carta pessoal que, abre aspas, não duvidamos que Miguel Sattler, queimado em Rotemburgo, foi um amigo querido de Deus. Foi certamente um dos líderes anabatistas, mas ele tinha mais prendas e era mais honrado do que muitos de nós. Isso foi dito por quem debateu com ele. Então, irmãos, essa perseguição aos anabatistas, nós estamos vendo só um caso. Mas, como eu falei para vocês, só nos Países Baixos, na Holanda, na Suíça, esqueço o nome do outro país lá, né? São 3, só nos Países Baixos, 30 mil anabatistas foi morto em menos de 5 anos. Na Alemanha, eles fecharam uma cidade e queimaram 100 mil anabatistas num dia só. A Inglaterra é o lugar onde eles afogavam os anabatistas, ou colocavam eles para ser torcido pelas máquinas. Por que tanto ódio, né? Porque é o jeito que o diabo trabalhava.
O diabo trabalhava assim, porque naquele tempo, meus irmãos, esse tipo de coisa, de matar, de perseguir, realmente abafava uma denominação e, de fato, teve o efeito, né? Porque quando o Lutero perseguiu os anabatistas lá na Alemanha, ele não somente perseguiu, mas saiu uma lei que qualquer anabatista que fosse encontrado deveria ser pego, preso e executado sumariamente. Então, eles começaram a não ter lugar para ir, como já não tinha antes. Foi aquela debanda, né? Todo mundo saindo, sumindo, né? Não tinha lugar seguro para um anabatista nesse mundo do nosso Deus. Os irmãos podem ter uma coisa semelhante, é claro que foi pior, né? Eu não comparo a perseguição que fizeram aos anabatistas, jamais. A perseguição que os judeus sofreram por Hitler, curiosamente, na mesma Alemanha, mas não foi só na Alemanha, né? Os alemães eles dominaram praticamente a Europa todinha, e aonde tinha judeu, eles perseguiam, matavam, colocavam lá naqueles guetos, né? E mandava queimar, torrava, fazia de tudo com eles, né? Então, é claro, não aconteceu isso com os anabatistas, mas foi uma perseguição muito violenta também, né? Mas para a gente ver que os homens fazem isso. O Hitler fez isso em 1938, 39, até o 1944. Então, ele conseguiu fazer isso aí num tempo moderno. Imagine há 450 anos atrás, há quase 500 anos atrás. Bom, há 500 anos atrás, porque os luteranos já têm 500 anos, não é verdade? Então, há 500 anos atrás, os nossos irmãos batistas, eles já estavam sendo mortos pelos luteranos, pelos presbiterianos, pelos anglicanos. Eles já estavam sendo mortos, perseguidos. Pelos católicos, eles já estavam sendo perseguidos há centenas de anos, né? Então, só para a gente lembrar isso aí. E o sinônimo, né, o apelido Anabatista, então, se tornou sinônimo de morte em todos os lugares. Depois, meus irmãos, que os anabatistas eles foram perseguidos, eles foram dispersos, né? Houve o resgate. Não é o resgate total, né? Mas a partir de 1536, alguns pastores anabatistas eles começaram a percorrer a Europa. Eles começaram a percorrer a Europa para poder fazer o seguinte, para poder ajuntar aqueles elementos dispersos. E aí nós temos alguns nomes, algumas pessoas que fizeram esse trabalho, né? O mais conhecido deles é o Menon Simo, que deu origem aos menonitas. Mas ele não foi o único, né? Vou ler um pouco aqui para vocês. Isso aqui foi escrito, né, no livro A Reforma, do Dickens. Sabe-se que durante os anos de 1536 a 1561, né, Menon Simon viaja infatigavelmente através da Alemanha e dos Países Baixos, confirmando e estendendo os grupos que haviam conseguido escapar da perseguição. O pintor de vitrais David Joris, morto em 1556, tornou-se também outro organizador de igrejas itinerantes. Foi finalmente obrigado a fugir para a Basileia, onde, escondido durante largos anos, conseguiu evitar a fogueira. Diz mais aqui, né? Diz que fica claro que após a perseguição desencadeada de 1533, os anabatistas que se dispersaram foram reagrupados por pastores itinerantes. Os resgatados por Menon Simo, nem todos,
acabaram sendo conhecidos por menonitas e existem como denominação até hoje. Os que foram resgatados por David Joyce e muitos outros pastores anabatistas foram conhecidos como batistas, né? Então, aí, de fato, foi caindo esse apelido anabatista, porque era sinônimo de morte, e começou, meus irmãos, o apelido batista ser conhecido. De fato, entre 1500 e 1600, houve essa mudança de apelido. Deixaram de ser chamado anabatista para ser chamado batista, menonita, luteristas, né? Então, eles tiveram outros nomes. E esses nomes têm sobrevivido até hoje. Agora, os irmãos vão perceber, né? Ah, mas os batistas e os menonitas, eles... Ó, eu vou dizer uma coisa, há uma semelhança tremenda. Quando você vai numa igreja batista, porque tem que ser uma igreja batista nos moldes parecidos com a nossa, pelo menos, né? E você vai numa igreja menonita, ou você vai lá numa igreja dos irmãos, é muito parecido. Meus irmãos, a forma de batismo, a liderança, doutrina sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, doutrinas sobre a Trindade. Olha, é uma coisa, é 99,9%, é muito parecido, sabe? Então, eu me lembro que eu li num texto, né, sobre a história do pastor João, que morreu agora no sábado. Quando ele veio para o Brasil, ele pegou o navio, ele disse que no mesmo navio que ele estava, tinha 4 missionários menonitas vindo para o Brasil também, né? Mas eles não pararam onde ele parou. Eles estavam descendo um pouco mais para baixo. Eu acredito que eles vieram aqui para o Paraná. Eles vieram aqui para Curitiba, né? É uma região que tem muito menonita, é uma região aqui no Paraná. Paraná, Santa Catarina, no Paraguai, né, tem muito menonita. E os batistas, meus irmãos, é o ramo que se tornou mais evangelístico desses anabatistas. Os batistas, eles sempre foram muito evangelísticos, foram muitos missionários. Não que os menonitas não sejam, não que os luteritas não sejam, mas é que os batistas, eles são, a essência de uma igreja batista é ser missionário, é esse coração missionário, né? Então, a época da mudança oficial do apelido Anabatista para Batista, né? Então, eu creio mesmo que nesse período de 1500 a 1600, o apelido Anabatista foi caindo e o apelido Batista foi aparecendo. Veja só, em 1524, ou 1545, não me falha a data agora, né? Mas quando teve a reforma, começou um movimento dentro da Igreja Católica chamado a Contra-Reforma. Tem a Reforma, que é protestante, e tem a Contra-Reforma, que é católica. Então, o que aconteceu? Esse concílio de Trento, ele não durou um ano, ele durou vários anos. Eram concílios liderados pelo Papa, pelos cardeais católicos, né? E um dos presidentes na época, porque teve muitos presidentes, né? Presidentes, secretários e coisas assim, né? Um deles era o Moche, né? Perdão, Moche é o que escreveu, né? O nome do cardeal é Estalisnau. É um nome esquisito mesmo, sabe? Eu não me lembro o outro nome. Mas esse sujeito, que era um cardeal muito importante no catolicismo, ele disse o seguinte: essa declaração está nos autos, tá certo? Está nos autos do Concílio de Trento. Eu sei que tem muita gente safada, sem vergonha, né, que diz que não está, mas está, né? Quem é o escritor que escreveu isso é o Mochen.
e ele tinha acesso a esses originais, né, aos textos originais do Concílio de Trento. E nunca é aberto completamente para a gente poder ler. Ele só coloca o que eles querem. Mas ele tinha acesso. Ele tinha acesso como aquele ex-padre, o Pereira Reis, né? Ele também tinha acessos a documentos da Igreja Católica e ele revelou muita coisa desses documentos. O Mochem também tinha. E ele disse o seguinte, que nesse concílio foi escrito o seguinte: se os batistas não tivessem sido perseguidos durante esses 1.200 anos, eles teriam sido o maior grupo até hoje, mais até do que este saído da reforma. Então, ele colocou, meus irmãos, os batistas no século III, exatamente no século que nós falamos, né? Porque essa é a história. Essa é a história que a Igreja Católica não pode fugir da história dela também, né? Da verdadeira história dela. Então, veja só que esse cardeal, ele não fala Anabatista. Isso em 1545, 1540, ele fala Batista. Já naquele tempo, os anabatistas já eram chamados de batistas. No Oriente, a gente viu que como fala, né, meus irmãos, os muçulmanos, perdão, né, os muçulmanos, eles chamavam os paulicianos de Sábia, que é batista. Isso lá, né, no Oriente Médio. Os batistas eram chamados, os anabatistas eram chamados de batistas já. Quando o pastor John Clark veio do país de Gales, da Inglaterra, né, e ele migrou para os Estados Unidos, e nenhuma das colônias abriram espaço para ele. Ele foi praticamente expulso das colônias, porque ele era batista. Ele foi expulso da colônia presbiteriana, congregacional, e então ele foi para uma ilhazinha ali chamada Rhode Island, né? E até a capital dessa ilhazinha chama Providência. Mas o pastor Clark fundou uma igreja ali em 1649, 39. 1639, parece, né? Ou 38. Mas essa igreja, ela se chamava Igreja Anabatista. No ano seguinte, já mudou o nome dela para Batista. Para vocês verem que para eles não havia diferença, porque era a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa. Então, o apelido ele foi caindo, né? Vai caindo, o apelido ele vai caindo. E aí, meus irmãos, vai surgindo igrejas, né? Igrejas batistas, né? Igrejas batistas na Inglaterra. Aí vai acabando aquela perseguição e é permitido abrir uma igreja batista. Lá nos Estados Unidos, com muito sacrifício, começou o trabalho batista, então, e aí aquele trabalho batista vai dar luz a outros trabalhos batistas. Aí vem os batistas lá dos Estados Unidos, abrem os nossos trabalhos aqui no Brasil. Irmãos, assim, tem duas coisas que eu gosto, né, dos batistas aqui. O primeiro é que eles têm muito desejo missionário. Mas uma coisa que eu gosto também, né, é a forma que os antigos batistas, eles davam nome às suas igrejas. Por exemplo, a Igreja Batista, se é a primeira igreja da cidade, eles colocam a primeira igreja batista da cidade, né? Até as nossas igrejas aqui. Em Gália, nós somos a primeira igreja, Missão Batista da Fé, mas fala Igreja Batista, primeira igreja lá, né? E em Duartina, a primeira igreja batista de Duartina, mesmo sendo da Missão Batista da Fé. Em Júlio Mesquita, a mesma coisa, a primeira igreja batista de Júlio Mesquita. Por quê? Porque nós chegamos lá primeiro, né? Mas quando já tem uma outra igreja, aqui, a nossa igreja chama Igreja Batista da Fé.
mas não fui eu que coloquei esse nome, né? Mas eu gosto do jeito que os batistas colocavam o nome nas igrejas deles. Por exemplo, Igreja Batista Sião, né? A Igreja Batista Calvário, Igreja Batista, meus irmãos, Getsemane, Igreja Batista do Monte Hebron, Igreja... Eu estava vendo, né? Tem uma folha da missão aqui, quando você precisa procurar e achar, não acha, né? É incrível como você quer achar uma coisa e você não acha. Procura para tudo quanto é lado e não consegue achar, né? Some, de repente. Ah, tá aqui embaixo. É que o meu quarto aqui é uma bagunça. Pensa numa bagunça, né? Isso aqui é um quadro das igrejas que ajudavam a Missão Batista da Fé, né? Mas olha aqui, né, o nome das igrejas: Calvário Batista, Betel Batista, Igreja Batista da Bíblia, né? Igreja Batista dos Irmãos, Igreja Batista Emanuel, né? Igreja Batista da Amizade, Igreja Batista da Graça, e por aí vai. Igreja Batista do Jordão. Eu acho legal isso, né? Eu acho legal. Essa lembrança que eles tinham da Bíblia, sabe? Ter uma ligação com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Porque o mais importante, meus irmãos, não é o nome da igreja, mas era a fé que eles professavam. Se pensar que no século XVI, muitos anabatistas morreram afogados, muitos anabatistas morreram queimados, muitos anabatistas morreram estrangulados, porque eles tinham uma técnica de estrangulamento terrível, né? E se você pergunta por que eles estão morrendo, por que eles estão sendo perseguidos, é porque eles acreditavam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. É porque eles acreditavam, meus irmãos, que para uma pessoa ser batizada, a primeira coisa que tinha que ser feita é essa pessoa entregar a vida para Jesus. É por isso que eles estavam morrendo. Por que eles estão morrendo? Porque eles não acreditam numa igreja que ensina a idolatria. Eles não acreditam numa igreja que pregam a salvação pelo batismo. Eles não acreditam numa igreja que batiza nenê, que batiza criança, pessoas que não fizeram profissão de fé. Era por isso que eles estavam morrendo. Porque Lutero, né? Lutero é chamado, Lutero deu a liberdade da Bíblia. Liberdade da Bíblia para quem que ele deu? Vamos pensar, né? Para quem que ele deu a liberdade da Bíblia? Os que se professavam luteranos? Mas por que ele não deu a mesma liberdade para os batistas? Né? Por que essa perseguição? O Calvino, eu fico chateado quando os batistas falam, eu sou calvinista. Eu fico chateado. Eu nunca, quando eles me intitulam assim, eu fico muito triste com isso. Eu acredito na predestinação, eu acredito na eleição, meus irmãos, eterna do povo de Deus, dos santos, né? Eu acredito em tudo isso. Eu chamo isso, meus irmãos, a doutrina da graça. Mas eu jamais, jamais, na minha igreja, eu vou ensinar os pontos do calvinismo. Por um motivo muito simples. Porque a Igreja Batista não tem nada a ver com o Calvino. Nós não tem nada a ver com a reforma. Tem nada a ver com a reforma protestante. Aliás, a reforma protestante, os protestantes daquela época, eles nos expulsaram de suas cidades, eles maltrataram, eles pegavam as famílias em tempo de frio. Aconteceu isso até nos Estados Unidos. Tempo de frio na Europa não é frio, tá? Tempo de frio na Europa é frio. Tempo de frio na Europa é neve. A pessoa está a graus abaixo de zero. O que eles faziam com os batistas? Eles tiravam a roupa dos batistas e lançavam o pai, a mãe, os filhos a esmo. Não podia ficar na cidade.
tinha que soltar eles na floresta, tinha que soltar eles longe, né? E eles eram soltos assim, não podiam voltar, tinham que ir caminhando. Iam para uma cidade, a outra cidade também não recebia. Ia para uma outra cidade, aquela cidade também não recebia. Por quê? Porque todas elas tinham o quê? Tinham ordem para não receber aqueles desterrados. E aí eles eram mortos de fome, eram mortos de sede ou de frio. É assim que se acabava com os batistas lá. Ah, nós não vamos matar eles publicamente, não. Vamos deixar eles morrer à míngua. Isso é uma morte triste também. Quando se tem uma lei que uma pessoa tem que ser desterrada, e essa lei proíbe que outras cidades, você não pode abrir sua casa para eles, você não pode dar comida para eles, você não pode dar água para eles. Então, isso é um jeito muito triste de tratar as pessoas, mandar as pessoas embora sem roupa, em tempo de frio, sem dinheiro, sem nada. A morte por afogamento, né? Geralmente eles faziam o seguinte: matavam o marido queimado, queimavam o marido publicamente, e a esposa, eles amarravam a esposa do marido numa pedra e jogavam dentro do rio. Né? Os rios, meus irmãos, os rios da Europa, tem muito anabatista, que na ressurreição a Bíblia diz que os mares vai dar os seus corpos, né? A terra vai dar os seus corpos. Então, imagine quantos corpos vão subir de mártires na Europa, na Ásia Menor. Quantos mártires estão jogados dentro dos rios, os rios da Alemanha, os rios da Inglaterra, os rios holandeses? Quantos corpos de anabatistas vão ressurgir? Por isso, meus irmãos, teve esse momento, a queda do nome. Então, como é que caiu isso? Isso demorou mais de 100 anos para um anabatista deixar de ser chamado anabatista e ser chamado batista. Uma vez me perguntaram, esse nome pode mudar novamente? Pode, pode. Pode mudar. Não tem problema nenhum. Esse nome pode mudar sim. Né? Como esse nome pode trazer vergonha, pode trazer vexame. Né? A gente está assistindo isso de uma forma muito dolorosa. Como nossos costumes têm sido mudados, como as igrejas batistas têm sido invadidas por uma doutrina totalmente diferente daquilo que a gente crê, dos nossos princípios, tudo tem sido invadido, está tendo, meus irmãos, uma debanda, e isso nos entristece. As nossas igrejas, elas estão ficando descaracterizadas. É uma pena, não é verdade? Mas isso acontece. Se for da vontade de Deus, que os grupos, né, que nós temos, batistas, um dia deixe de ser chamado batista para chamar outra coisa, vai fazer o quê? Né? Mas eu acredito que Jesus Cristo volta antes, né? E esse apelido está bem dado, por enquanto está bem dado. Nós vamos continuar rebatizando os que vêm do erro. Nós vamos continuar rebatizando aqueles irmãos que vêm de igrejas que não praticam o batismo correto, daquelas igrejas que perseguem, que são idólatras. Nós vamos continuar, né? Esse é o nosso trabalho. Se, por um lado, existe muitos pastores se desviando, por um lado, tem muito pastor ainda pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e você é um testemunho disso, né? Veja que nós temos irmãos de diversas cidades, nós temos irmãos do Paraná, nós temos irmãos aqui do estado de São Paulo, nós temos irmãos que estão lá no Pará, né, lá no Maranhão, nós temos irmãos aí da nossa classe aqui, né, de muitos lugares. E você tem a mesma fé que eu. Como é que se explica isso? Né? Explica por isso, meus irmãos, que Deus ele continua.
a palavra de Deus ela está sendo pregada. Muitas pessoas ainda estão anunciando a palavra de Deus de uma forma verdadeira, de uma forma correta, e que você não se desvie. Se você pensar na sua história como batista, é a história mais bonita. É uma história muito linda. E, como eu disse, ela é regada com sangue. Na próxima semana, meus irmãos, nós vamos falar dos batistas, né? Agora, os anabatistas ficou para trás, né? E nós vamos falar dos batistas, vamos falar das características dos batistas, né? Nós falamos alguma coisa dos cristãos primitivos, mas é importante a gente ver qual é a nossa doutrina, no que a gente crê, né? É importante para você, e eu sei, né, que a sua igreja, quando ela foi organizada, ela aceitou um manual que é o manual de fé e de prática, as doutrinas, né? E eu tenho certeza que o corpo doutrinário da sua igreja, a primeira doutrina da sua igreja vai ser essa: cremos nas Sagradas Escrituras, como sendo a palavra de Deus, inspirada. Então você vai ver, você, pastor, eu vou perguntar para o meu pastor, qual é o corpo doutrinário nosso? Né? Nós temos aí nossos artigos de fé, e ele vai dizer exatamente isso para você. Né? Um batista de verdade vai dizer, nossa primeira doutrina vai dizer o seguinte: que nós cremos na palavra de Deus, que nós cremos na Bíblia. Por que é tão importante essa primeira doutrina? Né? Porque se você não crê na palavra de Deus, como é que você vai crer em Jesus Cristo? Porque a própria palavra de Deus, Aconteceu alguma coisa. Conexão do pastor. Não é a gente aqui não. Foi com ele, eu acho, alguma coisa. Uhum. Vamos aguardar um pouquinho para ele ver se ele retorna, né? Irmãos, eu compartilhei lá no WhatsApp um link que é do site Palavra Prudente, que tem um pouco desse assunto que o pastor está falando. Se os irmãos quiserem acompanhar, tem a leitura, é quase que o mesmo texto, e é do pastor Gilberto mesmo. acabando aí. E aí, pessoal, acabou a bateria do meu celular aqui, né? Mas nós estamos acabando a aula mesmo, né? Eu só estava falando que como é que uma pessoa vai dizer que crê em Jesus se ele não crê na Bíblia? Porque a Bíblia diz assim, quem crê em mim, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, né? Nós acreditamos no Deus da Bíblia, no Senhor
que é o da palavra de Deus, né? Então, por isso que a primeira regra de fé de uma igreja batista é justamente cremos nas Sagradas Escrituras. Então, estou aqui com o celular da Lara, né? Mas a próxima semana nós vamos falar só sobre a nossa história mesmo, a história dos batistas, tá bom? Então, estamos terminando a aula aqui. Eu agradeço, né, que você esteve mais uma vez com a gente. E a gente, né, tá nesse rumo final, acabando a história dos batistas na semana que vem ou na outra. Nós já vamos entrar na origem das igrejas protestantes. Estamos caminhando aí para umas 7 aulas finais, tá bom? Muito bem. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem alguma pergunta? Já que estava aberto aqui para me falar? Acho que Ô, estava. pastor, Pode ser alguém. pastor Gilberto, Oi. eu tava falando com o pessoal que eu pesquisei aquela hora o pastor falando, eu pesquisei lá no Google e apareceu o assunto que o pastor estava falando lá no site Palavra Prudente, se alguém quiser salvar em PDF, ter guardado, né? É o mesmo assunto. É do pastor Gilberto mesmo. Então isso é importante, viu? Pode pegar lá, ó, e manda um link aí pro pessoal. Você pode ajudar aí esse pessoal aí, viu, Aline? Né? Nós Eu estamos lutando compartilhei lá aqui, eu com no o grupo do Daniel, nós WhatsApp. estamos, não conseguimos encontrar, né? Até peço perdão para o Daniel, porque devia ter feito alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou querendo ver se eu consigo ele completo em PDF, porque o pastor Calvino ele não tem inteiro, né? O dele está fragmentado. E se eu conseguisse em PDF o inteiro completo, para poder dar para vocês, né? Eu não Qual que é o consegui. livro, pastor, Oi? que está fragmentado que o senhor falou do pastor Garden, do pastor Calvin? Está fragmentado? Mas qual livro que o senhor falou do assunto? A Acho que origem. é esse da origem mesmo, ele chama A Origem. É aquele vermelhinho que o senhor está falando? É, aquele vermelhinho. Eu vou ver se eu tenho ele aqui, eu posto ele depois. Então, nós estamos procurando pelo menos um aí, porque nós não estamos achando. Eu tenho ele aqui em casa. Uhum. Eu peguei com o senhor, acho que era o último até. Tá aí. Então já sei para quem que eu dei o último. Aí, pessoal. Eu tenho um também, deve ser um dos penúltimos. Aí já apareceu dois. Então faz isso, André, né? Que ainda dá para a gente. Estamos na página 85. A Tá, próxima semana vai ser a página 85 e em diante, né? Nós vamos. Vai ser Os Batistas. Capítulo 8, Os Batistas. tá bom, pastor. Tá certo. Mais alguém tem alguma pergunta? Obrigado, André. Nada. Para quem não conhece, o André é meu ajudante lá no Jardim Morumbi, tá? Ele que está pregando para mim quando eu não estou lá. Ele é membro da nossa igreja aqui, Batista da Fé. Mais alguma pergunta? Ok. Então nós estamos terminando. Vamos todo mundo tomar uma sopinha agora, tá bom? Não exagere. Vão em paz, que Deus abençoe cada um. Tchau para vocês. Amém. Pastor, boa noite a pastor. todos. Amém, pastor. Boa noite. Boa noite a Deus todos. abençoe. Boa noite, André.